Parece desde pequenininho que tudo é igreja, todo dia está na igreja, de segunda a segunda está na igreja. Então a igreja é como se fosse o templo, eu digo, né? O templo é como se fosse a nossa segunda casa de fato. Então todo investimento, todo recurso, todo embelezamento, né? Tudo aquilo que é feito na casa do Senhor nos deixa muito felizes, né? É uma alegria de poder ver que essa igreja aqui também, né, pensa dessa forma, né? E que deixando, né? E que não cresça somente na parte de estrutura, mas que o Senhor venha abençoar cada vez mais pessoas sendo alcançadas, né, pelo Evangelho de Cristo Jesus ministrado aqui nesta igreja. Amém? Meus irmãos, eu convido vocês a abrirem a palavra do Senhor, um texto que eu sou muito apegado a esse texto. Se os irmãos recordarem, na primeira vez que eu estive ministrando aqui, eu falei a respeito, não propriamente desse texto que nós vamos meditar, mas também de uma situação parecida, sobre o momento que os discípulos enfrentam uma grande tempestade. O Evangelho de Cristo Jesus, que escreveu Marcos, no capítulo 4, verso 35, para a leitura até o verso 41. A minha edição aqui, é um pouco diferente, é pela NVT, para a leitura, muda algumas palavras. A primeira vez que eu ministrei sobre, vocês irmãos vão se recordar, já faz um tempinho, né? No capítulo 6, a partir do verso 45, que é o momento também da tempestade, mas quando Jesus anda, né, sobre as águas. E se os irmãos recordarem, isso que às vezes a tempestade na nossa vida, às vezes não, né? Tem muitas tempestades na nossa vida e a rota, a trajetória, ela é alterada. E foi justamente o que aconteceu nesta ocasião, quando os discípulos enfrentaram a tempestade e a direção, a travessia era para um determinado local. Mas veio a tempestade naquela ocasião, os discípulos apavorados, vem Jesus sobre as águas, andando sobre as águas, e tem aquele episódio com o discípulo Pedro também. E quando eles atravessam para o outro lado, o destino era Betsaida, aí eles chegam a Genezaré, porque de fato, né, Jesus soberano, ele sabe de todas as coisas, sabia que o povo que estava aguardando do outro lado parecia mais naquela ocasião do que o próprio destino que de início foi assim tomado. E hoje eu quero meditar com os irmãos num outro também momento de tempestade, mas no versículo 35 do capítulo 4, que esse Jesus está no barco. E o que me chama a atenção é justamente isso. Jesus mesmo estando no barco com os discípulos, eles mesmos assim enfrentam a tempestade, porque naquela ocasião Jesus não estava no barco com eles. Jesus estava no monte orando, despedindo a multidão. Os discípulos entram, eles foram impelidos por Jesus para entrarem no barco, para atravessar, mas Jesus fica ali despedindo a multidão e vai até o monte para orar. E na quarta vigília da noite apenas que Jesus vem para socorrer os discípulos. Imagine, passando 12 horas no meio do mar, com aquela tempestade, e na quarta vigília, né, é das 3 às 6, e provavelmente é como se fosse, para quem é torcedor de algum time de futebol e sofredor, é nos 45 do segundo tempo, né, que faz um gol ali, de repente, ou acontece toda uma reviravolta. Justamente nessa ocasião, Jesus chega para socorrer os discípulos. Agora, no versículo 35, acompanha a leitura, irmãos. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. E logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentaram sobre o barco e começou a encher-se de água. Ele dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus
ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Amém? Como eu disse aos irmãos, esse é um texto que é curioso, justamente pelo motivo de Jesus estar a bordo. E olha no versículo 36, ele diz: como ele a bordo, partiram. Eu fico pensando, como que pode, e quem nunca de repente pensou ou pensa em Deus, sim, talvez deve pensando sobre isso, nós passarmos por tantas situações difíceis e sabendo que Jesus está conosco, com aquela ideia assim: eu não sou tão bom para merecer o céu, por isso eu preciso da graça de Deus, mas também eu não sou tão ruim, para ir para outro lugar, para ir para o inferno, por exemplo. Então a gente às vezes cai nessa ideia da religiosidade e pensa dessa forma pelo fato de nós sermos cristãos ou religiosos. Nós estamos de uma forma blindados, intocáveis, por uma crise, por uma situação diversa de dificuldade, desafiadora na nossa vida. E esse texto nos mostra claramente que nós enfrentamos e enfrentaremos, ou já enfrentamos, ou estamos enfrentando, ou enfrentaremos situações adversas, mesmo com Cristo a bordo. No versículo 36, com ele a bordo partiram e deixaram a multidão para trás. E logo no versículo 37, uma forte tempestade se levantou e as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Tem um comentarista, inclusive tem um Novo Testamento todo de comentários da nossa igreja, a cultura cristã, William Wenders, que ele, analisando esse texto, ele diz que podemos sintetizar em 6 pontos. A primeira delas: uma noite à porta, uma tempestade furiosa, um clamor desesperado, um milagre impressionante, uma reprovação amorosa e um efeito profundo. Esses 6 pontos que nós podemos encontrar, segundo William, falando a respeito desse texto. E percebam, irmãos, que essa tempestade é como se fosse uma provação especial para os seus discípulos, porque essas situações desafiadoras e dificuldade não é de fato para nos colocar no chão. Sabe aquela ideia de que o Senhor parece que punir a gente, vou mandar uma tempestade na vida dele, vou mandar uma dificuldade na vida dele, porque eu quero ver ele destruído, eu quero ver ele frustrado, eu quero ver ele cabisbaixo no chão. Não é nada disso. Todas essas dificuldades que enfrentamos, não estou dizendo aquelas consequências por cometermos erros, como aconteceu com Jonas, e aí sim é para o nosso ensino, é para a nossa disciplina, mas sim uma provação, para que saiamos com a nossa fé fortalecida, com a nossa fé renovada. Inclusive, no último versículo e o último comentário desse texto, os discípulos ficaram extasiados assim: quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedece? Até então, parece que eles não tinham a noção de quem estava com eles naquele barco, o próprio Mestre, o próprio Cristo Jesus. A tempestade ainda foi ela mais árdua, porque ela alcançou justamente quando eles cumpriam o seu ministério. Eles estavam junto com Cristo, eles estavam atravessando. A ideia e a ordem era atravessar o mar, porque eles estavam com o seu ministério, durante o ministério. E é uma coisa assim curiosa, porque eles estavam cumprindo uma ordem, estavam fazendo justamente aquilo que Cristo ordenou para que eles fizessem, e mesmo assim veio a dificuldade. Não é uma coisa meio estranha de se pensar? Ainda a tempestade de sobreveio, encontrando-se o próprio Jesus no barco. E quando eu leio essa questão, Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Eu fico pensando naquela chuva forte, de repente, naquela tempestade, nas ondas
que arrebentavam sobre o barco, enchendo-se o barco de água, como que pode uma pessoa dormir com o travesseiro molhado? Encharcado, não estava nem úmido, estava encharcado. E Jesus naquela paz, né, como nós louvamos aqui, a paz, que não vem com coisas. A paz não é quando está tudo bem com nós. Parece que dá a sensação, né, a gente às vezes tem a sensação de segurança como se fosse uma paz. Eu estou tranquilo, estou bem, eu estou em paz. Parece que quando a ausência de dificuldade é a mesma coisa de dizer que eu estou em paz. E quando tudo está desmoronando? Jesus nos prova que é possível ter paz, mesmo com dificuldade, mesmo na tempestade, dormindo ainda sobre um travesseiro encharcado. Os discípulos apavorados, e Jesus bem tranquilo, dormindo com o travesseiro molhado. E um primeiro ponto que eu compartilho com os irmãos, que isso, eu gosto muito desse texto, irmãos, porque nós, como família, enfrentamos dificuldades que às vezes a gente fica pensando, poxa, né, será que eu sou tão ruim assim? Né? Sou tão mal crente para enfrentar tantas dessas coisas? Na verdade, não tem nada a ver com isso. Né? São provações que nós enfrentamos, mas para entendermos e chegarmos mais próximos do Senhor, para a nossa fé ser renovada, aumentada, e sabemos que quem de fato é o Senhor da nossa vida, e quem de fato nós estamos colocando a nossa confiança, se são em coisas ou se são no Senhor, de fato. E um primeiro ponto que eu compartilho com os irmãos é justamente essa pergunta: por que Deus parece demorar? Porque parece que as coisas têm que acontecer primeiro, muitas delas vai acontecendo, e na nossa mente, na nossa imaginação, qual é? Que demora do Senhor intervir, que demora para acontecer algo diferente, algo sobrenatural, para as coisas melhorarem, ou de repente um emprego, ou de repente uma situação financeira, ou de repente uma cura, ou de repente algo no ministério pessoal, também na igreja. Por que parece demorar? E tem algumas razões que nós podemos colocar, imaginarmos, como razões dessa intervenção ser, entre aspas, adiada. Tem uma canção do Ministério Voz da Verdade, que ela é um pouco estranha, mas tem um sentido legal, que diz que ele tarda, mas não fala. Acredito que alguém já leu: o Senhor não tarda, mas a ideia é justamente essa. Ele tarda não no sentido que ele chegou atrasado, que ele perdeu o ônibus, que ele perdeu o avião e chegou atrasado. No sentido de ser longânimo, de não fazer no nosso tempo, porque não é o tempo correto dele fazer, dele intervir. Então é um momento exato. Então por que Deus parece demorar? Algumas razões para isso. Para que entendamos que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. E aí a gente volta lá no travesseiro molhado, na paz do Senhor. Eu estava ouvindo um trecho, acho que essa semana, de um sermão do pastor Hernandes, ele falando sobre casamento, e ele dizendo a respeito de que hoje em dia muitas pessoas acabam demorando-se para casar porque querem conquistar tudo primeiro. Não é como antigamente. Eu sou um pouquinho, apesar de não ser tão velho assim na idade, mas eu convivi, eu passei por esse período de que não era bem assim as coisas como hoje. Os adolescentes de hoje, os jovens de hoje, primeiro pensam: não, tem isso, tem aquilo. Mas antigamente se casava, se cada um levava a sua malinha e depois ia conquistando junto.
né, as coisas. Muitas pessoas, talvez casadas aqui, talvez passaram por esse mesmo processo. Leva ali, eu levei mesmo que eu me casei, eu tive que levar a cama de casa, tive que levar o guarda-roupa de casa. Morei um mês na casa da sogra, olha que mês. Depois eu morei quase 5 anos na casa do meu pai, ali junto com ele. Então foi uma bênção, e fomos conquistando. Depois que as coisas vão acontecendo. Mas por que eu estou falando isso? Eu achei interessante quando o pastor já estava pregando, e é justamente isso. Porque às vezes nós nos apegamos e achamos que as coisas vão nos dar aquilo que nós precisamos. E de fato é muito legal, muito bacana se tudo isso acontecer antes. Mas a felicidade não está nessas coisas. A felicidade não está no dinheiro, não está em ter um carro bom, uma casa boa, tudo isso é sensacional. Nós trabalhamos para isso. Nós ensinamos nossos filhos que estudar para ter uma vida, né, nesse sentido. Mas aí não é a felicidade. A paz, como nós louvamos, não está, de fato, não está nessas coisas terrenas. Porque às vezes nós entendemos que as bênçãos de Deus é melhor do que Deus nas bênçãos. E longe disso, vamos buscar um trabalho de fato no nosso coração, né? A cada dia, que nós possamos de fato entender que mesmo que eu não tenha e as coisas não vão tão bem, e mesmo que haja dificuldade na minha vida, mas o mais importante é a presença dele no meu lar. Mesmo que pareça que está meio fora de controle pelo fato de ele estar dormindo num travesseiro encharcado, mas no momento certo, Deus, ele trabalha na nossa vida. Deus, ele intervém na nossa vida. Uma outra razão, podemos imaginar, do porquê Deus parecer demorar, é justamente para que compreendamos que tudo vem dele, tudo é dele e devemos confiar nele. Nada nós. Tudo é do Senhor. Nós estamos vivendo dias, eu falo da minha família, que dias maravilhosos. Recebi notícia aí que eu vou ser pai novamente. Você vê que mês? Eu estou enchendo o aljava, preciso de 7. Eu ouvi falar para encher o aljava ali no Salmo 117. Está indo no quarto. Você vê como Deus faz as coisas? Nós perdemos uma filha, a segunda, nós perdemos uma filha. Depois de alguns meses, eu perdi o meu pai. Então assim, foi uma enxurrada de coisas que de repente a gente poderia dizer, Senhor, mas será que merece tudo isso? Não tem nada a ver com merecer. O Senhor, ele vai trabalhando no nosso coração, entendendo que a presença dele sobressai em todas essas coisas que nós enfrentamos. Então, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Uma outra razão por que Deus parecer demorar é para que compreendamos que os planos de Deus são maiores que os nossos planos. Os planos de Deus, eles não são frustrados, os nossos são. Por isso que às vezes nós ficamos frustrados, porque aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós lutamos para conquistar, de repente se frustra. Mas os planos de Deus não se frustram. Até um versículo muito famoso, conhecido, de Isaías, capítulo 55, se me fala memória 8, a partir do verso 8, que diz que os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos pensamentos. Os seus caminhos também são maiores, são melhores do que os nossos caminhos. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E para concluir, eu quero meditar com os irmãos também nas duas perguntas que o próprio Cristo ele fala aos discípulos. Os irmãos observarem no verso 40, na verdade todo esse texto ele traz algumas perguntas. A primeira delas é no verso 38,
Os discípulos acordam o mestre, que estava dormindo bem tranquilamente, e diz: vamos morrer, o Senhor não se importa. Parece que é uma palavra um pouco rude, né? Uma forma de perguntar um pouco rude. No verso 40, também o Senhor faz duas perguntas aos discípulos: por que estão com medo? Imagine um ser humano, nós, estando no meio do mar, numa grande tempestade, o barco indo a pique, e de repente vem alguém: por que você está com medo? Um negócio meio estranho de se perguntar, mas o Senhor, ele não foi irônico, ele não foi brincalhão na pergunta. E a segunda: ainda não tem fé? São essas duas perguntas que o Senhor me faz que intrigam, e pensei, fiquei imaginando também e meditando o sentido dessa pergunta, por que Jesus fez essa pergunta aos discípulos. E a primeira delas nos traz uma exclamação de piedade. Porque essa pergunta, de fato, ela para tocar os discípulos no interior deles, dizendo, né? Poxa, vocês estão próximos de mim, vocês estão convivendo comigo, vocês estão andando comigo, vocês estão vendo o que eu estou fazendo, o que eu estou ensinando, coisas sobrenaturais acontecendo, e estão se comportando diferente, porque a ideia do discípulo, o significado do discípulo é ser o quê? Semelhante ao seu mestre. Me parece também que essa pergunta faz com que os discípulos entendessem que eles estavam diferentes com eles mesmos, porque nós estamos falando de profissionais da área, pescadores, a maioria deles. Então, uma chuva, uma tempestade, uma dificuldade em alto mar, fazia parte do processo do dia a dia desses discípulos. Provavelmente essa tempestade foi diferente daquilo que eles enfrentavam na sua profissão, mas me parece também que eles, aquela ocasião, os deixavam diferente deles mesmos. Apesar também de, neste momento, eles se sentiram muito infelizes, porque terror transparecia no semblante deles. E às vezes, meus irmãos, isso acontece conosco. Às vezes, na maioria das vezes, as situações adversas, as frustrações são uma ligação da nossa própria imaginação, uma aplicação caseira mesmo, forjados na condição da nossa falta de fé. Uma palavrinha que é a doença do século: ansiedade, inquietação, preocupação, perturbação com as coisas. As coisas não aconteceram ainda, a gente já fica criando, né, e vivendo, tá, como se estivesse acontecendo de fato aquilo que só está aqui ainda. E eu vi um dado, o pastor Hernandes também mesmo ele disse sobre isso, que a estatística para que aconteça aquilo que está na nossa mente, que ficamos tão preocupados, de fato ela dificilmente ocorrerá. E o que acontece? Nós vivemos já. Ela não vai acontecer, mas nós já estamos vivenciando como se estivesse acontecendo. Sofremos, ficamos preocupados, ficamos de repente com a saúde até prejudicada por causa disso. E o pior, se acontecer, sofre duas vezes: sofre antes e depois sofre também, quando de fato acontece. Então, às vezes, a nossa infelicidade, a nossa tristeza, a nossa frustração, ela foi criada na nossa própria imaginação, com a aplicação caseira na nossa mente. E aí vem a pergunta: por que estão com medo? Por que só estão tímidos? Aquele medo também nos tornaram rudes. Aí nós voltamos naquela outra pergunta que os discípulos fazem, acordando o mestre: mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa?
E essa é a pergunta que às vezes nós fazemos para nós: será que o Senhor não se importa? Será que Ele é indiferente conosco? É esse tipo de pergunta que os discípulos fizeram, devido ao medo, nos tornaram um pouco até rudes na sua forma de falar com o Mestre, no tratamento com o Senhor. E de fato, tanto nós quanto os discípulos, às vezes reclamamos da indiferença do Senhor. Às vezes queremos um sinal que a tempestade vai passar, às vezes nós queremos uma palavra, um sinal, uma resposta de que aquela situação ela vai desaparecer, e não nos damos conta que o sinal já foi dado lá atrás, na cruz do Calvário. Ele já deu o sinal para nós. Sabe aquela ideia que muitas igrejas apregou, dizendo que o melhor de Deus está por vir? O melhor de Deus já veio, irmãos. E nós estamos aqui celebrando o nome de Jesus Cristo, que veio. Ele deu sinal na cruz do Calvário sobre o amor dele para conosco. Então, nem em pensamento nós podemos imaginar que o Senhor não nos ama, que o Senhor deseja o nosso mal, que o Senhor deseja que nós caiamos, fiquemos numa situação de desespero, de medo, de dúvida, de preocupações, de frustrações. Não, o Senhor não é indiferente para conosco. Ele cuida de cada um de nós, mesmo que pareça demorado. A segunda pergunta é justamente: por que estão com medo? A segunda delas: ainda não têm fé. Observe que está chamando a atenção, mas de uma forma amorosa. A gente viu na palavra, imagine o tom de voz, imagine o tom de voz de Jesus, fica imaginando como foi esse tom de voz, naquela tempestade toda. Depois veio a calmaria, o Senhor vem com eles e diz: por que vocês estão com medo? E logo depois: vocês não têm fé? Uma espécie de censura, mas de uma forma amorosa, porque de fato, a dúvida e a descrença, penso eu, que deixam o Senhor de uma forma triste. Porque como que pode? Nós somos filhos de Deus, cremos em Deus, e quando vem a dificuldade, a gente começa a duvidar do amor de Deus para conosco. Imagine o coração do Senhor. De repente, a tristeza que o toma pelo fato de nós, por coisas pequenas dessa terra, colocarmos o amor dele em xeque para conosco. Em vez de crer nele, duvidaram do seu amor. Os discípulos naquele momento, como que poderiam imaginar que Cristo deixaria que eles se afogassem? Esse pensamento dos discípulos nada tinha de fato de razoável. E um outro ponto, mais ainda, a descrença dos discípulos mereciam essa pergunta, essa censura de Jesus, porque procedia de uma visão restrita a respeito do Senhor Jesus. Tanto assim que, quando eles, de fato, viram a maravilha que o Senhor tinha feito, comentaram espantados, no versículo 41, apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Já não deviam, de fato, conhecer essa resposta de antemão e ficar tão tranquilos, em paz, como o Senhor estava dormindo naquele travesseiro encharcado? E aí vem a grande questão. Eu fico sempre, de fato, pensando nisso. Será que nós estamos felizes e em paz
porque a tempestade foi acalmada? Ou porque o Senhor está no barco e a presença dele é fundamental, mesmo que a tempestade não seja acalmada? Você já pensou se a tempestade não fosse acalmada? Os discípulos iam entrar em colapso. Porque o desejo deles era a tempestade acalmada. Mas o que nós precisamos como cristãos e buscar o Senhor é esse coração disposto a desejar apenas Ele, mesmo que a tempestade não seja acalmada. É lógico que nós queremos a calmaria ou haver grande bonança, como diz o texto, mas e se não houver? Glória ao Senhor, porque a sua presença é fundamental na nossa vida. A sua presença é essencial na nossa vida, e é isso que nós almejamos. Nós estamos aqui não porque queremos, na igreja diz que como cristãos, não porque nós queremos como um amuleto que as coisas dê certo, que nós avancemos na vida financeiramente, né, no nosso trabalho, na nossa empresa, etc, etc. Não. Tudo isso é consequência de um amor, de uma devoção piedosa e sincera e verdadeira ao Senhor, que independentemente das coisas, indo bem ou não, eu quero amar ao Senhor com toda a minha força, com toda a minha mente, com toda a minha alma, e eu quero estar num culto como esse e louvar e dizer que Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da minha família, Ele é o Senhor de tudo que eu tenho, e glórias a Ele para todo sempre. E essa paz que nós desejamos ter, que é por causa da sua presença na nossa vida, e não das coisas em si. O mais importante, meus irmãos, é voltar lá no início, né? Como diz o texto, e Cristo estava à borda com eles. O mais importante para mim e para você é Cristo estar à borda da nossa vida. O casamento, como eu estava dizendo, se fosse assim, não existiam ricos divorciados, né? Pessoas aí, casamentos sendo desfeitos por coisas terríveis. Sabe o que se precisa? É a terceira pessoa do casamento. É a esposa, o esposo e Jesus Cristo. O primeiro milagre de Cristo Jesus foi uma festa de casamento. A alegria de ir embora, né? O vinho representava a alegria. Mas Jesus trouxe a alegria de volta. E até falava, mas geralmente se coloca o vinho bom primeiro e depois que o pessoal já está tudo já alegre, coloca daí o inferior, vocês têm guardado até agora o melhor vinho. Sabe o que acontece com o passar dos anos? Aquela ideia que o homem apegou, que as coisas vão ficando difíceis, vão ficando chato. Com Jesus é diferente, com o passar dos anos, o vinho vai ficando melhor. A alegria vai ficando mais abundante. Por quê? A presença dele é o mais importante. Não as conquistas, e tudo isso é importante também, mas é fundamental que a sua presença esteja sempre na nossa vida. Que o Senhor Jesus continue abençoando esta igreja. Eu convido os irmãos a orarem juntamente comigo.